A caminhada da noiva é diferente. Também é a única moça na terra que anda diferente, porque as demais, pelo sangue do Carneiro. Vamos lá para o versículo 17, então. E digo isto e testifico no Senhor, Paulo falando para a igreja, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Como é que eles andam, Paulo? Na vaidade da seu sentido ou da sua mente. Na parte A do versículo 17, quando Paulo diz, não andeis mais, quer dizer, para por aí. Já andou demais, muito ruim. Você já andou bagunçando demais, já passou do tempo de parar. Chega. Para de brincadeira. Eu vou só conversar com vocês. Fiquei um mês sem conversar com vocês, não foi? Agora hoje eu vou conversar com vocês. Se não terminar hoje, termina sábado na ceia. Para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Mas o fulano não anda assim. E você é o fulano? E você é a fulana? Oxi. E foi o outro que te salvou? Foi a outra? Só existe um que a Bíblia me garante que é o Salvador. É o mesmo que você sabe? É dele que estou falando. Porque é o tal de uma brincadeira na terra, irmão, no meio evangélico. Que ninguém quer imitar quem anda direito, já percebeu? E Paulo, isso pode parar. Não andeis mais, chega. Mas como que eles andam, Paulo? Aí na parte B, ó. O que diz a parte B, irmão Dásio? Na vaidade do seu sentido. Vaidade do seu sentido. Fala de uma mente que prioriza as coisas vãs. O que é coisas vãs? Que não traz edificação, que não traz conforto, que não dá direção, que não soma em nada, irmão gentil. Isso é coisas vãs. Isso é vaidade, coisas vãs. De priorizar aquilo que não merece ser priorizado. Quando o crente toma esse caminho, ele está muito perto de se perder. Muito perto. Está na beira do abismo. Porque troca as coisas celestiais, ou as coisas superiores, pelas coisas inferiores, que tudo se acaba. Por isso que Paulo diz, vaidade do seu sentido, quer dizer, vaidade da sua mente. Isso traz um perigo muito grande. Vamos para o versículo 18, irmão Dásio. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. 2 pontos também no versículo 18. Entenebrecidos no entendimento. Começa a pensar quantas vezes já está falando da mente. Primeiro, o verso 17 falou vaidade do seu sentido, quer dizer, vaidade da sua mente. Agora, entenebrecido, sabe o que é isso? Totalmente escuro. Totalmente sem luz. Totalmente sem entendimento. Desprovido totalmente de entendimento. Zero de entendimento. Até vive na igreja, mas não é igreja.
E isso é perigoso. Sabe, uma mente totalmente escura quanto aos céus. Aí não tem como andar direito. Porque é escuro. Porque está no escuro. Isso é entenebrecido. Isso mostra na parte A do versículo 18, desprovido de qualquer conhecimento das coisas celestiais. Tem uma figura, de vez em quando eu passo numa consulta lá. Congrega desde pequeno. Eu não sei se já tem 35 anos. Mas não sabe um versículo. Pensa num negócio que eu fico admirado. Não sabe um versículo. E quando, sempre ele puxa assunto. Aí quando eu lembro de um versículo, que de vez em quando a gente lembra, ele fala, eu não consigo lembrar. Pelo menos não tem que lembrar, né? Pelo menos o básico, não é? Aí ele fica admirado porque eu lembro de um versículo, e eu fico admirado porque ele nunca lembra de um. Eu sei não, que ele não lê nada de Bíblia, irmãos. Irmão, pelo amor de Deus, pelo menos João 3,16 tem que lembrar, não é? Pelo menos Atos 4,12, que só Jesus é o Salvador, tem que lembrar, não é? Precisa lembrar. Entenebrecido no entendimento, isso quer dizer, com a mente totalmente escura, essa pessoa está dentro da igreja, um ano totalmente escuro, não entende nada, não consegue andar firme. Paulo diz, vamos parar, está tudo valendo do verso 17 ainda, tá? Para por aí, pé no freio, respira, faz uma análise e toma a decisão. Coloca luz aí. Oh, glória a Jesus. Olha o que acontece quando há escuridão no entendimento. Na parte B, ó. Pela ignorância que há neles. Aí o terceiro ponto, dureza de coração. O que é ignorância? Ignorância é não querer aprender. Ser ignorante para aprender. Sem conhecimento. Suponhamos, eu sou ignorante quanto à medicina, não entendo nada disso. Eu sou leigo, sou ignorante. Não fala de pessoas brutas dentro do assunto, está falando de ignorante, não sabe do assunto. Não é um xingamento, não é nada disso, não. É que não conhece tal coisas. A mente escura ou entenebrecida, como diz na parte A, leva para a ignorância. Eu não quero luz na minha mente, eu não quero aprender, eu faço questão de viver assim. Sabe que perigo você está correndo dentro do assunto bíblico? Perigo total. Mesma coisa de estar uma placa, olha, curva perigosa à esquerda, aí acelera, põe 140 no carro e entra para a direita, mas não tem saída para a direita. A curva é para a esquerda, é para baixar para 60. Porque está avisando. E o Senhor está nos avisando todos os dias pela palavra. A mente escura leva à ignorância. A ignorância é a falta de conhecimento. E eu fujo do conhecimento. Está correndo risco. Qualquer vento te derruba. Sabe uma criança recém-nascida que a mãe não vigia muito, sabe, a mãe tem o primeiro filho, está só um mês de vida, aí sai no vento com a criança sem um cobertor, sem uma proteção, aí fica resfriada a criança. Assim é na vida espiritual. A mente escura não entende nada, não quer entender que é a parte da ignorância, aí qualquer vento deixa essa pessoa revoltada, azeda, perde o chão, perde o equilíbrio, perde a fé. Perde nada, já não tinha, né? Não entende nada de fé. E hoje o Senhor fala conosco pelo poder da palavra, dizendo, tome cuidado. Atenção, que Jesus? Toma cuidado, porque está escuro, a ignorância está predominando, e com isso vem a dureza de coração, e quando a dureza de coração vem, não há ferramenta que possa romper. E hoje o Senhor fala comigo e com você, luz na mente.
Iluminação espiritual na alma. Oh, glória a Deus. Qual a luz que precisamos? Porque na parte B diz que por causa da ignorância. Ó, sabe o que acontece? Separados da vida de Deus. Sabe o que é isso? Sem vida espiritual. Aí Jesus falou assim, Mateus escreveu 22 e 29 de Mateus. Vamos ver. Mateus 22 e 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Foi eu que falei não, viu? Quem falou, está falado. É. E por que Jesus falou isso? Quem lembra? Chegou uma turma de pessoas que tinha a mente escura, só para confrontar o nosso Jesus. E disse assim, ô mestre, ele chegava bonitão, sabe? Falando bonito, falando manso, educadamente, mas por dentro tem um leão. E olha lá se não tivesse uma cascavel cheia de veneno. Porque o assunto era esse. Ô mestre, olha, uma mulher se casou e o primeiro marido morreu, ela casou com o cunhado, porque não deixou filho, essa era a norma, né? Era a tradição. E casou com o cunhado morreu, e aí morreram 7 irmãos, e ela ficou viva ainda. Aí tem uma mulher que mata gente. Pelo sangue do Cordeiro. Pensa numa coisa. Quem será o marido dela depois, lá na outra vida? Aí Jesus disse, ninguém. Ninguém é. Por que não é ninguém lá? Não tem marido. Dos 7, se os 7 aqui na terra foram todos os maridos dela. Ele falou, na outra vida a história é outra. Não se casam, não se dão em casamento, mas são todos como anjos. Não é que vai virar anjo com asa, nada disso. Jesus não disse isso. Lá não tem esse negócio de marido e mulher. Essa história é aqui na terra. Pai, filho, sentimento, é tudo aqui na terra. Lá, tudo isso se apaga. Não fica preocupado não, pensando, puxa, e se eu for para o céu, e o fulano não vai se não servir a Jesus, mas se servir a Jesus vai também. Mas se não for, não vai ficar também perdendo noite de sono com isso. Viva direito para essa pessoa ser contagiada pelo Evangelho, através de você, e deixe Jesus trabalhar. Se a pessoa tiver a mente escura até morrer, aí é outra história. Se não for salvo, você não é culpado. Ouvimos isso aqui essa semana, da casa, um dos pastores fez um comentário aqui, eu achei interessante. De uma casa que tem que fazer com um parapeito. Acho que é Deuteronômio 22 e 8, 9, por aí. Não é? 22 e 8. Foi o pastor Rodrigo que falou e me chamou a atenção. Isso quer dizer o quê? Casa fala de família. O parapeito da casa fala de limites. Para que o filho não venha cair quando o pai estiver em cima da casa, lá no seu quartinho, lá de reservado, estudando, orando. A criança não venha subir e cair. Por quê? Tem um parapeito, está impedindo, tem limites. Isso quer dizer, você, pai, você, mãe, nós, os pais, precisamos colocar os limites. Se os filhos não querem obedecer, você não tem culpa. Achei tremendamente essa colocação do pastor José Rodrigues essa semana. Não sei se foi na escola dominical. Então, aí tem gente que fica morrendo aí, perdendo noite de sono, porque o meu filho não segue, porque a minha filha não segue. Você não ensinou direito? Agora, se não ensinou, você é culpado sim. Se na igreja é uma coisa, em casa é um leão, é outra coisa. Aí os filhos não vai ser contagiado nunca. Mas começa o teu filho, o teu netinho, a tua netinha, ver você se comportando, vivendo direito, lendo Bíblia, orando. Tem uma figura lá que sempre abre a porta do quarto. Aí chega lá, estou orando, ele nem chama. Aconteceu hoje de novo. Abre a porta, estou orando, ele já volta. Outro dia ele estava doente, falou assim, vô, ora por mim. Viu como ele sabe? Viu como ele presta atenção que alguém está orando aqui pelos enfermos? Você entendeu? Só tem 4 anos.
Com 4 anos de idade, eu chegava do trabalho, sentava na calçada de casa assim, que era no corredor, um calor tremendo, e a Raíssa ia lá e colocava a mão na minha cabeça e orava por mim. E não foi só uma vez. Por quê? Porque era acostumada, irmãos. Agora, se não congrega, não aprende isso. Se não vê o pai orando, se não vê a mãe orando, isso é o parapeito da casa. Então Jesus disse, olha, vocês erram porque são ignorantes quanto às Escrituras. E não é para crentes serem ignorantes quanto à Bíblia. É para crentes ler Bíblia, estudar a Bíblia, se empenhar com a Bíblia. Agora o crente passa um ano na igreja e não sabe um versículo bíblico. Ah, pelo amor de Deus, né, irmãos? Pelo amor de Cristo Jesus. É o que Paulo está falando aqui. Sim, mas o que acontece? Acontece o que está lá em Oséias 4 e 6. Ele disse, o povo foram destruídos. O povo nada. O meu povo. Isso é o pior. Se é o povo da terra, as nações que não gostam de Jesus. Leia, por favor. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Pois é, e não foi eu que falei. Foi ele. Rejeitou o conhecimento, o meu povo foi destruído, porque ele faltou conhecimento, foi ignorante para não me conhecer. Porém, ó o que vai acontecer na parte B. Não vai ter sacerdote na tua família, não. Vai ter intercessor, não. E eu quero ver não se cumprir. Todas as vírgulas do que o Senhor falou se cumpre. Aí a gente vê famílias sendo destruídas. E aquele chororô todo. E porque isso, porque aquilo. E quando vai ver, não houve o ensinamento devido. Porque começou pelo pai, começou pela mãe. Entendeu? Então é por aí o caminho que a Bíblia nos dá. Parte C do versículo lá do Efésios 4 e 18. Por causa da mente escura, por causa da ignorância, vem a dureza de coração, bem no final, está vendo? Olha lá. Pela dureza do seu coração. Aí você vai olhar para, quando fala dureza de coração, você vai olhar para aos Hebreus 3 e 7. 7 ao 11, vamos lá. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. É grave ou não? Continua lá. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Eu lhe pergunto, é grave ou não é? Assim jurei, porque vocês me provocaram a ira. Que foi o que aconteceu no deserto. E hoje é diferente com a igreja? Se não buscar é a mesma coisa, irmãos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. E acabou. E quem falou foi ele. E isso é grave. Sabe um dos pontos que às vezes, se você e eu não tivermos cuidado, a gente começa a dar legalidade para que uma influência maligna possa roubar bastante o conteúdo da nossa fé? Parece-me que é o Salmo 116 e 9. Desprezar a bênção e abraçar a maldição. Vamos ver se é isso mesmo. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Eu vou achar já esse versículo, vou lembrar. Eu lembro que o versículo é 9. Eu achava que fosse o Salmos... Ou é 109, 17, vamos ver. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e pois que não desejou a bênção, ela se afaste dele. Você sabe o que significa isso?
Deus está falando todo dia, dizendo: meu filho, não eu cuido de você? Você percebeu o quanto eu cuido de você? Você percebeu o quanto eu protejo você? Você percebeu que na cruz aconteceu a maior vitória de todos os seres humanos? E aí a gente vai rejeitando, acostumando com o dia a dia, sabe? Não busca, não ora, não adora, não tem gratidão. Aí o verso diz assim: visto que amou a maldição. Sabe o que é isso? É da legalidade para o mal liderar. Trocar a bênção pela maldição. Aí o que acontece? Ela lhe sobrevinha. Amou a maldição, ela veio. Amou a dureza de coração, a maldição chegou. Não tem um coração aberto para Jesus, a maldição vem. E pois que não desejou a bênção, porque quando ama a maldição, não deseja a bênção. Ela se afastou, a bênção se afasta da pessoa. Não dê legalidade para o mal, porque ele não perde um segundo de tempo. Pensa em algo rápido que acontece. Por isso que dentro de casa ou na empresa que você trabalha pode estar em crise. Sabe o que você faz? Ministra bênção. Ministra bênção sobre o seu patrão, sobre o gerente, sobre o encarregado. Mas ele é bicho bruto que me persegue. Jesus disse para ministrar bênção sobre os que perseguem. Porque ministrar bênção entre nós, todos os irmãos, é fácil demais. Agora ministra bênção sobre o cabo ruim para você ver se Jesus não muda a história. Alguém é invejoso que não quer que você tenha o que você tem? Sabe o que você faz? Ministra bênção para que ele tenha mais do que você. Primeira bênção na sua vida, ele vai deixar de perturbar o seu juízo. Aí você vai ser abençoado, você vai ser abençoada muito mais, porque vai te deixar em paz. Ministra bênção sobre o teu vizinho, ministra bênção sobre a empresa, ministra bênção sobre a cidade. Você vai ver o que vai acontecer. Glória ao nome de Jesus. Colocaram um espírita para me perseguir, eu ministrei bênção. E foi me forçando para pedir a conta. Falou: não vou pedir a conta, estou 24 anos aqui, não vou pedir a conta. Aí chegou um acordo. Pensa que eles me atrapalharam? Me atrapalhou em nada. Só a paz que eu recebi de Jesus. Aleluia. O dinheiro que eu perdi na época, eu dava para quitar um Prisma zero que eu comprei. As parcelas que faltavam, né, claro. Eu perdi. Mas ganhei muito mais em paz. E alguém olhava e falava assim: você não vai colocar na justiça? Pelo menos 30 mil você recebe. Eu falei: não, eu não dei a palavra que não vou colocar na justiça. Eu não dei a palavra que foi dentro de um acordo. Foi. Então está fechado o acordo. Não, você tem até 2 anos para recorrer. Eu falei: não, mas eu não vou recorrer, porque aqui é palavra, ó, que eu fui criado dessa forma, e quando eu falar sim é sim, quando falar não é não, quando falar, o que falar está falado, não precisa nem assinar. Me atrapalhou? Nada. Nada. Ministra bênção para você ver. Vai ministrando bênção. Versículo 19. Efésios 4:19. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda a impureza. De novo está falando da mente. Versículo 17 falou da mente, você lembra, né? E digo isto, testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os demais gentios, na vaidade do seu sentido, sua mente. Versículo 18, a mente escura, totalmente escura. Versículo 19. Isso, ó. Os quais, havendo perdido todo... Pronto, agora foi que acabou mesmo. Não é por isso que a noiva de Jesus anda diferente? Porque enquanto mais se aproxima de Jesus, mais recebe juízo. Iluminação, direção. Você lembra do capítulo 5
do Evangelho de Jesus em Marcos? Ele encontrou um homem possesso de demônio, lembra dessa passagem? Uma legião de demônios, 6.000 demônios na vida. Aí diz o versículo, capítulo 5, a partir do versículo 14, que as pessoas iam passando, agora encontraram o homem, que não se vestia mais. Leia. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Isso. 3 bênçãos. Ele estava vestido, diz aí, assentado e vestido em perfeito. Ele estava agora vestido, que ele não se vestia mais. Estava assentado, que ele não se assentava mais. E estava com o juízo totalmente perfeito. Se encontrou mesmo com Jesus? Então recebe revestimento. Se assenta porque está agora muito bem perto de Jesus e aprendendo com Jesus. E o melhor, em perfeito juízo. Nada de fazer besteira mais. Nada do mesmo caminho, irmãos. Se vivia numa vida de maldade, pode parar em nome de Jesus. É o que a Bíblia nos ensina. É isso que a Bíblia nos diz. Que é o versículo 19. E havendo perdido o sentimento, sabe, a noção de tudo. A consciência. A mente cauterizada. E Paulo falou da mente cauterizada. 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2. Primeira carta de Timóteo, capítulo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada sua própria consciência. É, isso aí. Dando ouvido ao quê? Bom, é para dar ouvido à Bíblia. Nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Vai se apagando na fé. Para de crer um pouquinho hoje, amanhã avança mais um passo, e assim vai indo. Daqui a pouco está totalmente natural. E quando fica natural, fica com a mente cauterizada. Nada mais é pecado. Tudo que apronta acha que está certo. E Jesus olha e diz assim, olha, não foi isso que eu ensinei. Não é isso que a minha palavra ensina. Aí já larga a Bíblia de lado. Fica simplesmente no piloto automático, sabe? Foi um dia para São Paulo e o cidadão colocou o carro no piloto automático. Eu nunca usei isso. Nunca. Cruzou as pernas e foi embora. Eu falei, mas aí não vai ter ação nenhuma, só no volante. Falou, piloto automático é isso. Sabia que isso é perigoso na fé? Seu carro você pode pôr no piloto automático, não tem problema nenhum. Mas na fé, não. Vai viver num piloto automático na fé, vive só a religiosidade, não vive o cristianismo, não sente mais Deus. O temor vai se acabando. É por isso que diz assim, apostatarão alguns da fé. O que é apostatar? Se apagar. Tem roupa de crente, de vez em quando tem até uma linguagem de crente, mas não é crente de Jesus. Porque crente, é claro, é todo aquele que crê. Eu estou falando de crer de verdade. Ter uma vida em comunhão com o Senhor. E a apostasia está levando muitos para o esfriamento espiritual. E isso é perigoso. Muito perigoso. Então esse versículo 19 mostra isso. Havendo perdido todo o sentimento, não tem mais noção do perigo. Na parte B do versículo 19, se entregaram à dissolução. Uma entrega total ao pecado. Com tudo entra em confusão. Viu a bagunça que está no Brasil?
crentes, pastores, contudo faz até por causa de política, sangue do Cordeiro. Que é isso? Nós precisamos ser o que a Bíblia diz. Recebemos luz na vida. Luz, a luz da palavra. Onde está escrito isso? Parece que é Provérbios 6 e 23, vamos ver. Oh, glória a Jesus. Porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. 24. Para te guardarem da má mulher e das lisonjas da língua estranha. Isso aí. O mandamento é uma luz, e a lei é uma lâmpada. Ó, farol baixo e farol alto. A luzinha vai ali, sabe, iluminando os pés. E o farol alto que ilumina lá na frente. Aí pode correr no caminho que não vai tropeçar. É o poder do Evangelho. O poder da palavra. Não é por isso que em segunda carta aos Coríntios, capítulo 4 e versículo 4, está escrito assim, ó. No qual Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Isso, leia. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que o Evangelho é? Luz. Irmão, não tem outro caminho. A igreja que não priorizar a Bíblia, tira o nome de igreja de Cristo. Se a Bíblia não liderar a igreja não tem nada a ver com Cristo. A igreja é liderada pela palavra, porque em João, no Evangelho de João, capítulo 1, quem é a palavra? No princípio era o verbo. E o verbo, ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas, no verso 3, foram criadas, foram feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Aí vai falando, umas 5, 6 vezes vai falar da luz nesse capítulo. Era a luz dos homens. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram ruins, e por isso eram reprovadas pela luz. Se não pregar a palavra na igreja, tira o nome de igreja de Deus. Pode tirar o nome da igreja de Deus. Mas não dá para fazer uma misturada. Não, com Jesus não tem misturada. Com Jesus a Bíblia é o principal na igreja dele. Eu encontrei uma tonta na minha última viagem agora, que já congregou. E a tonta resolveu ir lá em casa conversar comigo. Estava desviadinha. Estava até cantando em outro grupo que não tem nada a ver com a igreja de Cristo. E ela foi falando e disse, a Bíblia é relativa. Eu falei, não, relativa é outra coisa que estão inventando no Brasil. A Bíblia não é relativa. Então, já que é relativa, para você não é pecado matar. Porque para mim a Bíblia diz que é. A Bíblia é relativa. Oxe, perdeu o juízo total. Agora a mente ficou escura, que não consegue andar um palmo para frente. Que coisa do outro mundo. Está assim o negócio. É onde a Bíblia não é pregada, irmãos. Onde a Bíblia é pregada, ela arranca, sabe, nossas escamas dos olhos. Aleluia. Eu louvo a Deus no lugar que a Bíblia é pregada. Porque aí vai para o inferno quem quer, né? Quem gosta de lugar muito quente demais, aí tudo bem. Aí é outra história. Mas quem gosta dos céus, que Jesus garantiu os céus, morreu na cruz para nos garantir os céus, o lugar é onde se prega a Bíblia. E não dá para deixar de falar as verdades rasgadas mesmo, abertas. Jesus está voltando, você vai querer ficar por aí? Para a grande tribulação? Fora de enguiço, de encrenca. Versículo 20, vamos lá. 4 e 20. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Sabe o que significa isso? Os pecadores que não entendem nada e não querem seguir a Cristo, tudo bem. Mas você
e eu não aprendemos assim quando se fala de Cristo. Não, não foi isso que aprendemos. Foi esse negócio de dar um jeitinho brasileiro. Foi esse negócio de arranjo. Mas vós não aprendeste. Escuta o não ali, ó. Assim é Cristo. Isso quer dizer, Cristo ensinou isso para você? Olha como a noiva se comporta em Cantares 6 e 9. Mas uma é a minha pomba, a minha imaculada, a única de sua mãe e a mais querida daquela que a deu à luz. Vendo-a, as filhas lhe chamarão bem-aventurada, as rainhas e as concubinas a louvarão. Pois é. No versículo 8 diz assim: 60 são as rainhas, 80 as concubinas, as moças são tantas, mas entre todas tem uma diferente. Qual a diferente? Essa do versículo 9. Mas uma é a pomba, não, a minha noiva. E como ela é o rei Salomão, e trazendo ele como um tipo de Cristo, como que ela é, Jesus? A minha imaculada, a única de sua mãe, a mais querida daquela que lhe deu a luz. Aí as filhas, olha para ela e diz assim, é bem-aventurada. As rainhas olham para elas e é bem-aventuradas. As concubinas olham para elas e a louvarão. Por quê? Porque é diferente. A noiva de Cristo é diferente. E se não for diferente, não serve para ser noiva de Cristo. Vamos para o versículo 21? Isso. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Não esqueça que a sequência do versículo 20, mas vós não aprendiste assim a Cristo. Como assim, Paulo? Se é que você tem ouvido. Você ouviu o que Cristo ensinou? Se é que o tendes ouvidos e nele fostes ensinados. Se não, nada muda. Olha só, tendes ouvido. Olha o resultado de quem ouve. Esse versículo você já sabe, eu vou citar, você já sabe. Aos Romanos 10, 17, que a fé vem pelo... Ouvir o quê? A palavra. De outra forma, não gera fé, que seja a palavra cantada ou a palavra pregada. Mas tem que ser a palavra de Jesus. Aí tem um outro ponto que fala da importância de ouvir, aos Efésios 1 e 13. Em quem também estáis? Vamos ler esse versículo. 1 e 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Você viu que coisa bonita? Aonde você está depois que você ouviu a palavra da verdade? É isso que está dizendo? Porque se fosse aonde seria o lugar. Em quem vós estáis? Depois que ouviu a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, aí foi gerada a fé após ouvir, aí vem o selo. E esse selo não é o batismo com o Espírito Santo, é o selo da redenção, é a marca do salvo. Aí Paulo ainda escreveu assim, 2 Timóteo 2,19, o Senhor conhece os que são seus, porque eles têm um selo. Oh, glória a Deus! É isso mesmo? Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Pois é.
Selo da promessa lá, não foi? Depois que ouviu e creu. Passou a crer, aí recebeu o selo. Que selo é esse? Ó, selo do salvo, selo da salvação. E o inferno tem muita raiva de crente salvo. Por isso que te perturba direto. De uma forma, de outra, para tirar você e manchar, roubar esse selo. Mas não vai roubar não. Ei, a noiva de Cristo tem dono. Aleluia. A noiva de Cristo que anda em comunhão com Cristo tem dono. Está selada. Satanás não suporta isso. Você lembra do que está escrito em Atos 19 e 15? Conheço a Jesus e sei quem é Paulo. E vós, quem sois? Cadê o selo? O inferno tem raiva de salvos. O inferno te detesta, e isso é bom. É ruim quando anda junto, falando as mesmas coisas, com as mesmas brincadeiras, com os mesmos pecados. Não, mas quando detesta, é porque estamos indo na contramão do pecado, na contramão da condenação. Olha lá, o que está escrito? Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Você entendeu o que o demônio falou? Conheço a Jesus. Olha lá. E sei não, bem sei. Esse Paulão aí é osso duro de roer, não é qualquer um não. Vai para cima não. A gente bate nele, daqui a pouco ele se levanta e sai falando do Cristo dele. Olha que coisa. Mandaram pedra em Paulo. Jogaram dentro do mato e falou: está morto. Estava nada, estava só em coma. Só. Daqui não sei quantas horas Paulo se levanta e entra na cidade falando de Jesus. Aí o inferno não suporta, irmãos. O inferno não suporta quem anda de braço com Jesus. Aí você não entende os desafios. Aí você não entende as lutas, as perseguições. Sabe? A onda de enfermidade que às vezes se manifesta contra você. Aquele dia que você vai dormir, está uma bênção. No outro dia é uma luta. Não acontece isso com você? Sabe o que você faz? Você fala: olha, enfermidade, todo espírito de enfermidade eu te repreendo em nome de Jesus. E em nome de Jesus eu te repreendo agora contra a igreja de Jaú, contra a cidade de Jaú, contra os obreiros desta casa. Em nome de Jesus, seja revestido nesta noite. A blindagem espiritual sobre a sua vida, sobre a sua família, na tua caminhada, vai recebendo vitória pelo poder do nome de Jesus nesta noite. Glória a Deus. E o renovo espiritual, a saúde espiritual, a saúde mental, saúde emocional, saúde física e todo espírito de enfermidade, bate em retirada agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Todo desânimo, toda frieza na alma, eu te repreendo em nome de Jesus agora. E que haja um renovo em cada vida, em cada obreiro, em cada família, em cada jovem, em cada criança, em cada músico. E você que por necessidade não pode vir no culto hoje, seja renovado na sua casa agora. Receba forças em nome de Jesus agora. Eu ministro sobre a tua alma, sobre a tua vida. Glória a Deus. O versículo 21 na parte B tem ainda um assunto muito forte. Olha só. Fostes ensinado como está a verdade em Cristo. Aí eu lhe pergunto: você lembra alguma coisa que Jesus ensinou? Vou falar só 2 pontos, porque são milhares, né? Você lembra de Mateus capítulo 11? Esse é conhecido, que até as crianças conhecem. Parece-me que é o versículo 28, 29. 29. Vinde a mim. Volta lá. O 29. É o 29?
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. 2 aulas aí. 2 matérias importantes na aula de Jesus, na escola dele. Fala a primeira. Eu sou, o que ele falou? Manso. Segunda matéria da aula dele? Humilde. E agora esquentou. Não dá para crente ser bravo, dá? Seguindo a Jesus? Brutão, tudo explode. Olhando para as aulas dele? Não dá não. Manso. Mas há 30 anos atrás, quando eu não era crente, eu andava com uma faca. Oxê, mas quando tu não era crente, moço, oxê, coisa feia, eu acho isso muito feio. Uma coisa feia. Mas há 40 anos atrás eu andava com um revólver de 6 balas e colocava mais 10 balas no... Para de pensar em coisa feia. E não já passou esse negócio feio? Isso aí é quando você confiava naquilo que não presta. É policial? Não, se é policial pode andar armado, é normal, dentro da lei. Você e eu não precisa disso não. Manso. Não levava o desaforo para casa. Eu até hoje não levo, deixo tudo no caminho. Pois é. Você também não? Deixou tudo na beira do caminho, falando não tem nada a ver comigo. Esse negócio de desaforo fica na beira do caminho. Isto é nós andamos no... Pronto, está resolvido. Aprendi isso do meu pai. Meu pai não conhecia Jesus. Nunca vi meu pai falar um palavrão. Nunca vi meu pai fumar um cigarro. Nunca vi meu pai chegar embriagado em casa. Eu nunca vi ele beber nada de bebida alcoólica. Nunca vi ele com gracinha com mulher nenhuma. Nunca vi ele pegar dinheiro emprestado e não pagar. Quando tratava dia tal, segunda-feira, daqui 15 dias você vem receber esse gado que eu comprei do senhor. Daqui 15 dias, na segunda-feira, 10 da manhã. Eu era menino, tinha 9, 10 anos. Pensa que eu esquecia? O pai falou 15 dias, vou ver. Irmãos, pregar para os olhos é muito mais do que para os ouvidos. O velho João era desse jeito, irmãos. E fomos criados assim. Como era pouquinha gente, só 11 meninos. Era só 11. 2 meninas e 9 meninos. Mas vamos lá. Manso e humilde. Essa é a aula de Jesus. Vamos para o outro versículo. Preciso falar o versículo 22. Nós já vamos parar, que falta 10 minutos. Leia. Que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Quanto ao trato passado, a nossa vida passada, sabe? Ficou para trás? Segundo os Coríntios, capítulo 5, 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que as coisas se fizeram novas. Tudo se fez novo. Então, quando está dizendo aqui quanto a... Olha lá o que Paulo falou. Quando está falando do trato passado, era aquela vida chata que a gente levava, irmão, carregava um peso, sabe? E a gente achava que éramos valentões, não era? E não era, era por causa da ignorância, por causa da estupidez, por não conhecer um Jesus que muda a vida, sabe? Aí eu vivia desse jeito, mas isso era o trato passado, era uma vida passada, não é? Mas Jesus não chegou com a luz do Evangelho? Iluminou, tirou a escuridão. Aí não dá mais para viver assim, não é? Versículo 23, aos Efésios 4, 23. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Renovei o espírito do vosso sentido. De novo, fala da mente. Falou no versículo 17, versículo 18, versículo 19. Aí ele fala agora, tudo mudou, irmão Dávio, aqui. Está vendo? No versículo 23, ele falou agora, renoveis o espírito do vosso sentido, tem uma mente renovada.
Sim, mas como funciona, Paulo? Aí ele disse assim aos Romanos 12, versículo 1. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresentai os vossos corpos. Cadê? Leia, até o verso 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Segura aí esse versículo 1, daqui a pouco o irmão Dásio vai ler o 2. Ele precisa rogar para a crente fazer isso? Eu não lembro disso. Precisava o apóstolo rogar para a igreja de Roma, para os crentes fazer isso? A gente não sabia do dever, não. Rogo-vos, pois, irmão. O seu patrão fica rogando para você ir no trabalho às 7 da manhã? Não, né? Na pizzaria, na churrascaria, na sorveteria, fica rogando. Está aberto lá. Aí para servir a Jesus e a gratidão. Apresentei o vosso corpo em sacrifício. Como que é esse sacrifício? Ele só recebe se for vivo. E o sacrifício vivo tem que ser santo. Porque se não for santo, não pode agradar a ele. Por isso que é desagradável. E que sacrifício vivo e santo e agradável é esse? O vosso culto. E como é que crente prega contra culto? Incentiva o outro a não vir nos cultos. A não se reunir para louvar a Jesus, para apresentar a Jesus o louvor, a adoração, a dedicação, e ouvir Jesus falar. Como é que crente consegue fazer isso? E acha que está tudo certo? Olha lá, mais um ponto forte no versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não esqueça que no versículo que lemos lá em Efésios, verso 23, pode deixar aqui que eu vou fazer um comentário. Era para renovar a vossa mente. Aí Paulo chama o povo para vir apresentar um culto agradável ao Senhor, sacrifício santo e agradável ao Senhor. Aí ele diz assim, não vos conformeis com este mundo, quer dizer, não tomais a forma do mundo, que o mundo não adora, o mundo não apresenta nada a Jesus. A renoveis pela vossa mente, a renovação da vossa mente. E a mente precisa receber a luz do Evangelho, porque senão não será renovada, vai ser sempre escura. Aí você observa 1 Coríntios 2,16, diz que temos a mente de Cristo. Você pode parar um segundinho para imaginar como é, não como era, mas como é a mente de Cristo? Você já viu algum versículo dizendo que ele, como esteve aqui na qualidade de homem, ele era pessimista? Eu não achei nenhum. Se ele era desanimado? Se ele desonrava o pai? A mente dele é isso e 1 milhão de coisas a mais, só de bênção, de bênção, de bênção. Ele diz lá em Coríntios que nós temos a mente de Cristo, 2,16. Aí tem outro ponto. 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 13. Sobre a mente ainda. Vamos lá. 13 e 14. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Ignorância leva a pessoa a isso. Mas ele diz, cingindo o lombo da vossa mente. Lombo cingido fala de vida real, preparado para todas as coisas e combater e permanecer firme, cingido, vida de verdade, lombo do entendimento. Agora, se você observar, quando Zaqueu teve um encontro com Jesus, na verdade Jesus encontrou Zaqueu, né? Porque quem parou debaixo da árvore para chamá-lo pelo nome foi Jesus. E sabe o que me chama a atenção? Em Lucas capítulo 19, versículo 8. Houve uma transformação deste encontro.
Sabe por que houve uma transformação? Quando ele declara aqui, ó. Porque Zaqueu não foi por interesses. Zaqueu foi para ver Jesus. Ele não foi porque Jesus operava milagre. E opera milagre. Ele não foi porque Jesus multiplicava os pães. Não. Ele saiu de casa e eu quero ver Jesus. O povo fala tanto dele. Eu quero ver ele. Olha lá o que ele mostra agora com a mente transformada. Pode ler. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E aí, foi mudado ou não foi? Foi mudado, a mente foi mudada. O encontro com Jesus muda a história. E se não houve mudança, não teve encontro. Não há encontro com Jesus se não houver mudança. Não tem jeito. Mais uma figura, mais uma personagem, né, bíblica que me chamou a atenção. E vocês conhecem muito bem a história. João 4, 28 e 29, vou encerrar aqui. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Isso, volte ao versículo 28 para mim fazer um comentário, por favor. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Bom, todo mundo conhece essa história aqui, na igreja todos conhecem. A mulher deixou o cântaro na beira do caminho. E sabe o que mais me chama a atenção? 3 pontos interessantes de quem se encontra com Jesus aí, observando o que aconteceu com a mulher samaritana. Primeira atitude dela, no versículo 28. Deixou o cântaro. Isso mostra uma mudança. E quando ela estava com o cântaro, ela andava sozinha, percebeu? Chegou sozinha na fonte ao meio-dia. Quando ela larga o cântaro na beira do caminho, que é o versículo 28 e 29, aconteceu algo interessante. Ela buscava, o primeiro ponto aqui, do verso 28, que ela andava sozinha, agora ela começa a chamar gente, mostrar para as pessoas, que é o segundo ponto, a verdadeira fonte. Quando ela começa a encontrar as pessoas, encontrei um homem, que é o versículo 29, olha só. Vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. E a parte mais forte aí está nessa expressão, quanto eu tenho feito. Então o primeiro ponto, ela largou o cântaro, porque ali mostra de largar a sua caminhada da ignorância e agora começar a carregar um cântaro espiritual. Segundo ponto, levar as pessoas para a verdadeira fonte, que é Cristo. Terceiro ponto, esse é o mais forte. E se você já achou algum versículo de Jesus falando para alguém, você viu o seu vizinho? Você já achou um versículo assim, não? Você viu o que o seu vizinho anda fazendo? Quando ele falou a parábola em Lucas 18 sobre a mulher que orava, ele falou das qualidades dela. Entendeu? A mulher que batia todo dia na casa do juiz, porque tinha uma causa para resolver e o juiz não lhe dava ouvido. E ela, todos os dias, inquietando o juízo do juiz. Até que foi resolvido. Mas quando se trata de Jesus e você, ele vai falar de você para você mesmo, para você mesma. Olha só. Encontrei um homem, vim de ver de um homem que me disse tudo quanto a minha vizinha fez, é isso? Jesus não tem nenhum interesse de falar para mim o que você anda fazendo, porque ele já revela pela palavra. Você não tem Bíblia na mão? Você não participa dos cultos? Então Jesus vai tratando conosco no dia a dia. Você entendeu? Você acredita mesmo em transformação? Mas só sua dos outros também. E por que você não acredita que alguém foi transformado? Sabia que está tudo errado pensar assim?
Porque no encontro com a mulher, ela declarou: um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Não foi o que você fez. Vê se Jesus perguntou para ela: por que você vem sozinha? Cadê a tua vizinha? Do lado direito, do lado esquerdo. O que está acontecendo? Elas vêm 9 da manhã, você vem ao meio-dia, que a tradição era essa. Elas vêm apanhar água, porque o homem não carregava água, né, conforme a tradição. Era só as mulheres. Se juntava a vizinhança, ia 9 da manhã, porque o sol ainda não estava muito quente. E por que ela chega ao meio-dia, num sol de 40 graus, 50 graus? Sozinha, desprezada, não era mal vista pelo que andava aprontando. Aí anda aprontando e não quer ser mal vista. Mas vê se também ela reclamou. Entendeu? A consciência dela quando se encontrou com Jesus. Irmão, quem se encontra com Jesus toma consciência. Se sou eu errado, não é você. Se é você, não sou eu. E é isso que a palavra está dizendo aqui, ó. Encontrei um homem que me disse tudo. Sabe o que ela queria dizer? Estou admirada, porque ninguém nunca falou assim comigo. Ninguém nunca me falou essas verdades. Era isso que ela estava querendo dizer. Ninguém nunca me confrontou. Aí você quer ouvir Bíblia e não quer ser confrontado. Você quer vir no culto e ouvir Bíblia e não quer ser confrontada. Irmão, eu me preocupo quando a Bíblia não me confronta. Quando eu fico acomodado, conformado, a Bíblia tem que me confrontar para me colocar no lugar. A Bíblia precisa me falar que eu preciso melhorar. A Bíblia precisa me dizer que esta luz acaba com as trevas. Como é que sai de um culto que ouve Bíblia e sai reclamando? Você não está ouvindo o homem, você está ouvindo Bíblia. Vamos aprender com a mulher, é o jeito. Primeiro dia da mulher aprendendo com Jesus. E outra coisa, só aprende se permanecer. E você sabe as etapas aí. Você é judeu, não tem comunhão com você. Eu sou samaritana. E às vezes não quis nem saber. Não, eu vou continuar falando. Enquanto você estiver ouvindo, eu vou continuar falando. Aí ele vai revelando tudo. Ela disse: mas o Senhor, você é Senhor. Aí Jesus revela tudo. Ela disse: você é profeta. E Jesus continuou falando com ela. Ela começou a falar para os homens. Versículo 28 e 29. Por acaso não é ele o Cristo? Para mim ele é o Cristo, porque eu nunca vi isso. Ô irmão, quem continua aprendendo com Jesus vai descobrir quem ele é. E muito mais do que isso. E muito mais do que isso. Não se esqueça, Jesus vai falar para você quem é você. Fica aos pés dele. Deus abençoe. Em nome de Jesus.